Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. Eu chamo-me Filipe Ferreira e hoje vai ser o vídeo mais diferente que eu já fiz aqui no canal. Portanto, hoje não vou fazer nenhum top, nem falar em álbuns em específico. Portanto, hoje será mais um vídeo de reflexão e mesmo um vídeo de esclarecimento. Portanto, respondendo à pergunta do título do vídeo, sim, na minha opinião, ainda faz completo sentido em 2026 apostar no formato físico, quer seja vinil, quer seja CD ou até mesmo cassete. Isto num mundo atual em que, apesar de tudo, apesar do grande crescimento que tem tido o formato físico, nomeadamente alavancado muito pelas vendas de vinil, pelo crescimento grande que o vinil teve, portanto são 19 anos seguidos em crescimento, gradual, mas neste momento está bem em cima. Mas estamos a falar num mundo em que o streaming ainda domina completamente, portanto ainda representa 85%, estamos a falar de dados de 2025, representa 85% do mercado, portanto o formato físico, portanto, representa só 15%, mas na minha opinião, isto para uma pessoa que sempre foi um defensor do formato físico, faz todo sentido ainda apostar no formato físico, seja vinil, seja CD ou até mesmo cassete, em 2026. E porquê que eu quis fazer este vídeo hoje? Quis fazer este vídeo hoje porque esta semana surgiu uma notícia bem polémica que está a ser muito difundida, portanto eu já vi certamente, se não vim de perto disso, desde quinta-feira, notícias sobre esse assunto, portanto, os dados estatísticos nos Estados Unidos relativos à venda de música em formato físico, portanto, no primeiro semestre de 2026, saíram agora, portanto, relativos ao período de janeiro a junho, e está a levantar muita polémica. Está a levantar muita polémica porque o formato físico, o streaming, predomina ainda completamente, não é? Como é óbvio, em todo o mundo. Acho que só mesmo no Japão é que não, tá bem. Mas nos Estados Unidos houve um aumento ainda assim de 7,8% no primeiro semestre. Portanto, venda de formato físico, seja CD, vinil ou cassete. O que é que mudou aqui? Onde é que a bomba estourou aqui? E vejo em grupos. Atenção, que este vídeo não seja mesmo para um vídeo, um comparativo entre CD e vinil. Se calhar no futuro até poderei fazer esse tipo de vídeos. Neste momento este vídeo não é de todo para isso, nem para dizer que o vinil é melhor que o CD, nem vice-versa. Portanto, porque o que eu estou a ver desde quinta-feira é as pessoas, nomeadamente desde ontem, na quinta ainda estava tudo muito calmo, as pessoas não se tinham percebido, desde ontem tenho começado a ver muito debate sobre isso, portanto, e os defensores do vinil a defenderem-se, portanto, os defensores do CD a defenderem-se, portanto, cada um puxa a brasa à sua sardinha. Isto porquê? Portanto, este crescimento de formato físico foi muito alavancado curiosamente, pelo CD, pelas vendas de CD. Portanto, o CD foi o que cresceu mais. Estamos lá nos Estados Unidos, portanto, primeiro semestre de 2026, portanto, 16%. Apanhou-me também, a mim apanhou-me completamente de surpresa, e eu que sou... É assim, eu neste momento estou numa fase, quem acompanha o canal sabe que há menos de um ano fiz uma mudança quase radical e regressei novamente ao CD, mas mesmo assim apanhou-me completamente de surpresa. Portanto, este crescimento bem maior no CD do que no vinil, nas vendas de CD do que no vinil. Mas atenção, pronto, isto que é que está a ser difundido nos grupos, é que o CD ultrapassou o vinil, mas isto não corresponde à verdade. Tenho que deixar isto aqui bem claro, porque isso é o que está a falar nos grupos. Ainda há um bocado estava num grupo, as pessoas estavam-se quase a insultar, portanto, os defensores do CD, os defensores do vinil, portanto, aquilo estava já uma salganhada. Todo também não corresponde à realidade. Portanto, o que cresceu foi as vendas de CD. O crescimento das vendas de CD foi maior do que no vinil, mas nos Estados Unidos, que isto fique bem claro, nos Estados Unidos ainda se vende mais vinil do que CD, tá bem? Portanto, só que houve um crescimento maior, portanto, primeiro semestre de 2026 no CD. Portanto, a Inglaterra é diferente, a Inglaterra ainda se vende mais CD do que vinil, mas é quase empate técnico. Há uma ligeira diferença, uma ligeira vantagem ainda para as vendas de CD, mas é quase empate técnico. Agora, nos Estados Unidos, apesar deste crescimento grande nas vendas de CD, que, como disse, apanhou-me também a mim surpresa, portanto, ainda se vende mais CD, ainda se vende mais vinil do que CD. Portanto, o vinil simplesmente, as vendas têm crescido
como disse, 19 anos consecutivos, e pá, chega a um ponto em que a curva começa a subir e chega a um ponto em que estabiliza. E o que é que tem acontecido? O que é que eu acho? Eu estou aqui a especular, estou a dar aqui a minha opinião. Portanto, eu acho é que os preços dos vinis têm subido muito nos últimos anos. Foi uma das coisas que também me levou a afastar-me um bocadinho do vinil. O preço, a qualidade das edições, portanto, prensagem, problemas de prensagem, portanto, tudo isso fez com, nomeadamente isso, fez com que eu me tivesse afastado do vinil. Aquilo chegou a um ponto em que era quase uma tortura para mim abrir um vinil e ver se ele tinha algum defeito ou não. Portanto, ainda esta semana vi uma postagem de uma pessoa nos Estados Unidos. Portanto, é o primeiro vinil que ele tinha comprado o giradiscos, tinha comprado o vinil. Primeiro fez o vídeo, o vinil estava completamente ondulado, completamente empenado. Portanto, eu penso, pá, que motivação é uma pessoa pode ter a iniciar-se assim num mundo novo, no caso para ele, num mundo novo, neste caso vinil, e apanha logo uma decepção destas, portanto, completamente empenado. E isto foi uma das coisas que me fez afastar do vinil, não só os preços, eu ainda há um bocado estava a selecionar aqui, portanto, isto há 10 anos atrás, tenho aqui uma série, este Hotel California dos Eagles, comprei novo há 10 anos atrás, 3 euros. Portanto, isto mais ou menos, isto há 10 anos atrás. O New Gold Dream dos Simple Minds, cerca de 4 euros. Aqui, 3 dos R.E.M. foram todos por volta também dos 4 euros. Eu comprei muito vinil novo há cerca de 10 anos atrás, dentro desses valores. 3, 4, 5, 6 euros. Portanto, hoje em dia é impensável. Eu lembro-me que comprei o Unplugged em New York dos Nirvana por 6 euros, não chegou a 7 euros. Novo, selado. Portanto, isso hoje em dia é impensável. O preço do vinil. Vinil novo e usado, mas principalmente novo, subiu muito. A qualidade das edições decaiu muito. Portanto, isso afastou um bocadinho e se calhar faz com que a venda de vinil, portanto, não tenha tido tanto crescimento este ano como nos anos anteriores. E o CD é obviamente que cresceu, porque é muito mais barato. E isto também muito impulsionado aqui pela Gen Z, portanto, a geração Z, portanto, a malta mais nova, que está a apostar muito no formato físico. Portanto, a geração Z é que está a alavancar claramente o formato físico. Antes, com o vinil, portanto, alavancaram muito o vinil e, pelos vistos, este último ano, o CD. Aliás, isto é curioso, porque eu já tinha a ideia de fazer o vídeo na quinta-feira, quando vi a notícia desta questão das vendas dos CDs terem crescido muito. Eu disse, vou fazer o meu próximo vídeo, vai ser sobre isso. E ontem, eu sou administrador de um grupo no Facebook, um grupo curiosamente brasileiro, portanto, mas eu fui convidado para administrador, portanto, sou administrador do grupo e recebi a notificação à noite para a aprovação de um vídeo de um canal do meu vinil perdido, do Anderson Araújo, portanto, e o vídeo era sobre a geração Z e o papel que tem tido no crescimento das vendas do vinil. Portanto, só que isto já vai mais para além, portanto, que isto já vem, o crescimento, a venda do vinil, a importância da geração Z no crescimento das vendas de vinil já vem para trás. E isto neste momento passou para a fase do CD, porque a geração Z é malta mais nova, portanto, a maior parte não tem assim tanto dinheiro, portanto, e o vinil, como disse, está muito caro. Portanto, mas a geração Z de facto tem impulsionado muito aqui a venda de música em formato físico, vinil e pelos vistos agora CD, também muito porque eles compram e portanto há a questão de determinados álbuns têm muitas edições, por exemplo a Madonna tem um álbum que sim, tem não sei quantas edições diferentes do mesmo álbum, várias cores, portanto, Taylor Swift acontece muito isso, e acontece isso com vários artistas, e eu aqui há tempos penso que foi um álbum da Taylor Swift, uma rapariga a dizer que tinha comprado 6 diferentes, portanto, dos 6,
6 edições diferentes do mesmo álbum, o álbum é o mesmo, comprou 6 diferentes, cores diferentes, só abriu um, portanto o outro é para ficar guardado, e acontece muito isso. Isto não só com a geração Z, mas mesmo nos Estados Unidos está estatisticamente comprovado que mais de metade das pessoas que compram vinil e mesmo CD não têm leitores, quer de giradiscos, quer leitor de CD, e 30% deles usam, nomeadamente os vinis, como exposição, quase como se fossem como quadros. Portanto, se eu concordo com isso, na minha opinião, não. Se a pessoa compra, no meu entender, se compramos um disco, seja vinil, seja CD, é para ouvir, não é para ficar guardado. Portanto, isso faz-me um bocado de confusão. Isto é uma notícia que já tem algum tempo, e faz confusão como é que as pessoas gastam dinheiro em coisas que depois não vão usufruir. Se quer, é como disse, se é para ver, mais vale comprar um quadro, está bem. Mas aqui uma questão, eu tomei aqui algumas notas para ver se depois não me deixo escapar nada importante. Portanto, na geração Z, 60%, isto são dados atuais, 60%, a música que ouve atualmente é dos anos 90 ou anterior. Portanto, estamos a falar na atualidade. Quando em 2000, isto é um dado, achei este dado muito interessante, quando em 2021 isso representava 18%. Portanto, em 2021, 18%, neste momento 60%. Portanto, muitas vezes dizia-se que a nova geração estava perdida, nem tanto, porque eles é que estão a alavancar o que era o formato físico e mesmo em termos da música, portanto, a ir muito aos anos 90 e anteriores a isso. Está bem? Portanto, voltando então aqui às vendas. Portanto, como disse, o vinil cresceu, é o 19º ano seguido a crescer, mas o streaming, e voltando, isto é um dado importante, porque as pessoas dizem, o formato físico está a crescer muito, mas é assim, o streaming, isto é factual, o streaming representa ainda 85% do mercado. Portanto, ponto. Isto, por muito que a geração Z tente, o streaming ainda domina e dominará, e isto dificilmente alguma vez vai mudar. Eu mesmo, pessoas da minha idade, da minha geração, tenho o meu amigo brasileiro, Mário Pelicano, ele é mais velho que eu 1 ano, e ele ainda recentemente me disse, eu não vou voltar ao formato físico. Ele comprou uma coluna boa da JBL e pagou até bastante por ela, com streaming incorporado, portanto, e ele diz, para mim é suficiente. Portanto, aderiu, usava o Spotify, passou para o Qobuz, e para ele está muito bem. Portanto, o streaming vai continuar a dominar, e isso dificilmente, mesmo que a geração Z aposta em força no formato físico, isto nunca vai voltar ao que era, está bem? Portanto, isto também, esta questão dos CDs, eu penso, do crescimento grande nos CDs, eu penso que também foi muito alavancado pelas empresas, nomeadamente empresas, eu vejo isso muito naquelas empresas chinesas, portanto, que lançaram muitos leitores de CD, nomeadamente portáteis, nos últimos tempos. Portanto, isso faz com que haja maior consumo de CDs. Portanto, tem as pessoas que têm comprado, nomeadamente a Fio, a SMSL. Eu próprio, aqui há uns meses, não é um Discman, mas é um leitor de CD que eu acoplei a um conjunto da WIM que tenho, pela questão do tamanho, mas vejo muita gente a comprar leitores CDs portáteis, por exemplo, da Fio, que são muito bons. A Fozi Audio lançou agora muitos chineses, muitas marcas chinesas a lançar, portanto, muitos leitores CDs a serem lançados, e mesmo leitores também de hi-fi puro, estão a apostar muito de facto no CD, mas mesmo assim confesso, apanhou-me desprevenido esta mudança, este aumento, este crescimento no primeiro semestre das vendas de CDs nos Estados Unidos. Portanto, e não me apanhou tanto a estagnação nas vendas do vinil, porque, como disse, pelos motivos que expliquei. Portanto, o aumento grande nos preços e a questão do controle de qualidade das edições. Isto, para mim, era uma tortura. E assim, eu no primeiro semestre
no primeiro semestre deste ano, 2026, comprei um vinil novo. Foi o Spirit of Eden, uma remaster que saiu este ano do Spirit of Eden dos Talk Talk. Portanto, de 2000, um vinil novo e 2 usados. Curiosamente, no mês de julho, portanto, já este mês de julho, comprei a semana passada um vinil novo, portanto, numa loja onde costumo comprar aqui em Portugal. E comprei um vinil que já tinha, portanto é uma remaster, mas é a melhor edição do álbum. Depois eu mostro nas aquisições do mês. Portanto, e chegou-me esta semana uma encomenda da iMusic, 4 vinis novos, já estava à espera há algum tempo. A encomenda estava pendente por causa de um deles, e aquilo foi uma tortura para mim abrir aquilo à espera de algum defeito. Isto porquê? Porque eu antes comprava muito na iMusic, que acompanha o canal, via os meus vídeos, comprava muito na iMusic vinil. Acho que nem sei se alguma vez comprei CD. Acho que comprei uma outra vez CD na iMusic. Mas essencialmente era vinil, mais 90% era vinil. E dos últimos 9 que eu tinha comprado anterior a isto, portanto está há um ano atrás, os últimos 9, 4 tinham sido, tive que os devolver. Por defeitos de prensagem, empenados. Pronto, e esta semana chegaram aqueles 4, encomenda com 4, é uma tortura para mim, um sofrimento abrir aquilo à espera de algum defeito. Só um deles tinha um ligeiro empeno, mas talvez seja uma mesquinhice minha, uma coisa muito ligeira, não interfere em nada, mas foi um sofrimento para mim abrir aquilo, portanto eu não quero isso, portanto, na minha opinião, a qualidade das edições e das prensagens decaiu muito, os preços subiram muito, portanto, e eu cheguei a um ponto em que estou numa fase, portanto, eu estou à vontade de estar a fazer o vídeo, não estou a criticar, não estou a favor do vinil ou a favor do CD, portanto, estou a dar só a minha opinião e a tentar esclarecer esta questão do... Isto, nos próximos tempos, preparem-se, que ainda não ouviu as notícias que saíram esta semana, vai ser um bombardeamento aí, o CD ultrapassou o vinil, não, que fique bem claro, não é isso. O crescimento do CD que foi maior do que o vinil, ainda não, nos Estados Unidos, ainda se vende mais vinil do que CD, e penso que ainda será assim durante algum tempo. Pronto, eu penso que falei no geral naquilo que queria falar, portanto, este é o meu ponto de vista sobre. Talvez no futuro faça um vídeo sobre. Eu, como disse, estou numa fase claramente mais de CD, nomeadamente, se calhar, ainda mais especificamente superado de CD, mas no futuro, se calhar, talvez faça um vídeo sobre quais as vantagens do vinil, quais as vantagens do CD, as vantagens que eu vejo num, as vantagens que eu vejo noutro, mas não queria fazer isso neste vídeo, portanto, este vídeo é não só mais um vídeo de esclarecimento, mais um vídeo de reflexão sobre se de facto vale a pena ou ainda não investir. No meu entender vale, e quem acompanha o canal sabe que eu sempre fui um defensor do formato físico, apesar de nos últimos anos e na altura, no início do canal, até abominava por completo o streaming. Eu ali no final de 2023 dei uma oportunidade ao streaming, convivo bem com o streaming, por exemplo, no meu local de trabalho uso prioritariamente agora o streaming, mas eu em casa privilegio sempre privilegio sempre o formato físico, nada contra quem usa o streaming. Aliás, como disse, o streaming representa 85%, portanto, este estado é factual, não há quem vier falar em formato físico, vinil e CD, seja vinil, seja CD, portanto, isso é tudo balelas. Factual é que o streaming representa 85% do mercado, portanto isso não vai mudar, tão cedo dificilmente vai mudar, está bem? Pronto, foi o meu ponto de vista sobre esta situação, sobre esta polémica toda, portanto, vemos no próximo vídeo, uma boa tarde.